Bom dia, irmão. Bom dia. Amém. Que a paz e a graça do Senhor esteja com cada um de nós esta manhã. Santos. Irmãos, eu quero deixar uma mensagem para vocês que está no livro de 2 Reis, o capítulo 5. 2 Reis, o capítulo 5. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Acharam, irmãos? Amém. Irmãos, esta mensagem aqui, eu já havia passado ela aqui na congregação há muito tempo atrás. Mas a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E é uma mensagem que ela precisa ser entregue novamente. Amém? Amém. Muitos que naquela época não ouviram, de repente agora muitos vão ouvir. Amém. E quem sabe também precisam ouvir esta mensagem. Amém, irmão? Amém, Jesus. Glória a Deus. Que o Senhor dê entendimento para cada um de nós e que me permita entregar essa mensagem em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, o capítulo 5, fala: Naamã é curado da lepra. Um grande milagre que o Senhor fez através do profeta Eliseu. Amém? Amém, Jesus. Mas essa mensagem, irmãos, não é sobre a cura de Naamã. Não é sobre isso. Eu quero falar que depois, eu quero falar para vocês qual é o propósito desta mensagem. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Mas eu quero deixar uma mensagem sobre o servo de Eliseu, chamado Geazi. Amém? Vamos à palavra, irmãos. Glória a Deus. Aqui no capítulo 5, no versículo 1, fala quem era Naamã, chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. O 2. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Ou seja, essa menina ela foi tirada de Israel como escrava e ela passou a morar lá na casa de Naamã e servia a mulher de Naamã. Então esta menina ela já conhecia o profeta Eliseu, ela sabia dos feitos, dos milagres que o Senhor fazia através de Eliseu. Então esta menina, ela diz assim para a mulher de Naamã, a mulher desse capitão que estava com lepra, e disse à sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Agora o versículo 9, mesmo capítulo 5, mas o versículo 9. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vai,
e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne se tornará, e ficarás purificado. Ou seja, Eliseu só deu uma ordem ali para o servo falar para Naamã, mas ele nem recebeu Naamã. Naamã ficou incomodado com isso, irmãos. Porque Naamã pensava consigo. Olha só no 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi embora, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, ou seja, o profeta, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor, o seu Deus, e passará sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Ou seja, ele esperava outra coisa do profeta Eliseu. Eliseu somente disse isso para ele: vai e mergulha ali naquele rio 7 vezes. Então ele disse: mas é só isso que ele vai fazer por mim? Ele não vai colocar a mão na minha ferida? Ele não vai orar para o Deus dele? Por acaso lá na minha terra não tem rios muito melhor, de águas limpas, em que eu possa mergulhar e ficar curado? E ele se foi, indignado. Então, o 13, chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta disser alguma grande coisa, porventura tu não farias? Quanto mais dizendo-te: lava-te e fica purificado. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Então ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e ele veio e pôs-se diante dele e disse: eis que eu tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Glória a Deus, irmão. Então Naamã falou: agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Naquela época era costume, quando iam falar com o profeta, ou quando o profeta liberava uma cura através do Senhor, eles costumavam liberar presentes. Eliseu não quis. Porém ele disse: vive o Senhor, o profeta falou, em cuja presença estou, que não tomarei. E o homem insistiu com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Eliseu era um profeta verdadeiro, um profeta fiel ao Senhor, que tudo que ele fazia, irmãos, ele fazia por amor, sem ganância, sem ambição no coração. Ele nunca se deixou corromper. Aleluia. Nunca aceitou presente. E esse homem insistia: mas pega, recebe esse presente do teu servo. Eu estou feliz, eu estou curado. Eliseu disse: não. Vai-te em paz. Agora, irmãos, no versículo 20, que é sobre Geazi, esse servo que servia Eliseu, que andava com Eliseu, pelo que eu pesquisei, mais ou menos de 7 a 8 anos. Esse servo, ele participou de vários milagres ali, que o Senhor operou através de Eliseu. Ele presenciou quando houve aquele título que diz: a morte da panela foi tirada. Que estava envenenado ali por causa de uma erva ali que um homem botou, pensando que era uma erva para fazer um caldo, e era uma erva venenosa.
Então ali Eliseu colocou farinha ali e aquele caldo ficou purificado. Geazi participou quando o Senhor disse: abre os olhos do meu servo para que ele veja. Quando o exército tinha cercado a cidade. E Eliseu, ele viu ali carros, anjos, na volta da cidade. E esse servo, Geazi, ficou apavorado porque ele não via. Ele disse: agora nós vamos morrer, Senhor. Então Eliseu orou e disse: abre os olhos do meu servo para que ele veja. E Geazi viu. Quantas maravilhas! Geazi também participou daquele menino, filho da Sunamita, que ele ressuscitou. Então ele andava, servo era isso, servo do profeta, não é assim, pastor? Em todo lugar onde o profeta andava, aquele servo andava junto, acompanhava. Então ele sabia como é que era a vida de Eliseu. Eliseu também um dia foi servo, antes de ser profeta. Eliseu foi servo de Elias. E Eliseu também, assim como Geazi, acompanhava Elias em todo lugar. Mas Deus já conhecia ali o coração de Eliseu. Sabia que Eliseu era um servo temente a ele, fiel. Ele acompanhava Elias em tudo que é lugar. Há passagens que Elias dizia: Eliseu, eu vou em tal cidade, em tal lugar, e tu me espera aqui. E Eliseu dizia: não, vive o Senhor e a tua alma. Eu vou contigo, Senhor. Glória a Deus. Fiel Eliseu. Aí Elias dizia: eu vou em tal lugar, Eliseu, você me espera aqui. Ele: não, Senhor, eu vou junto contigo. E assim era a vida de Eliseu. Vamos voltar a Geazi, irmãos. Aqui no versículo 20, aonde o título é Geazi é atacado de lepra. Então, Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, ele disse consigo mesmo: eis que o meu senhor impediu a este sírio Naamã que da sua mão cedesse alguma coisa do que trazia. Ou seja, ele já estava com aquela ambição no coração, ali sentido, por que o meu Senhor não aceitou esse presente? Ele poderia até ter dividido comigo esse presente. Ali começou a entrar aquela ganância no coração daquele servo. Aquele servo que andava ali com o servo do Senhor, mas ele não aprendera, irmãos, a ser um servo fiel. Então, ele diz: vive o Senhor, que eu hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. E foi Geazi em alcance de Naamã. E Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do seu carro a encontrá-lo e disse-lhe: vai tudo bem? Naamã falou para o Geazi. E ele disse: tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer. Aí já entrou a mentira no seu coração. Ele mentiu que foi Eliseu que talvez se arrependesse e mandou ele buscar os presentes de volta. Só que não era Eliseu, irmãos, era para ele. Ele queria aquilo para ele. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos, ele mentiu, dos filhos dos profetas da montanha de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de vestido. E disse Naamã: se é servido, tomai 2 talentos. E estou com ele, e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos, com 2 mudas de vestidos, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levavam diante dele. E chegando ele à altura, Geazi tomou das mãos daqueles 2 jovens ali e os depositou na casa. E despediu aqueles homens e foram-se. Então,
Geazi, ele entrou e pôs-se diante do seu senhor, ou seja, do profeta Eliseu. E disse Eliseu para ele: da onde vem, Geazi? E ele, mais uma vez, ele mente. E disse: teu servo não foi nem a uma nem a outra parte. Só que o Espírito do Senhor já havia mostrado em visão para Eliseu o que tinha acontecido, o que aquele servo ali, infiel, ganancioso, ambicioso, havia feito. Então, Eliseu diz para ele, no 26, porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata, e para tomares vestidos, e olivais, e vinhas, e ovelhas, e bois, e servos, e servas? Ou seja, era necessário você fazer tudo isso? Você não aprendeu nada comigo durante todo esse tempo que você andou comigo, Geazi? Então, Eliseu diz no 27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Esse foi o castigo de não ser um bom servo, fiel. Irmãos, todos vocês aqui já sabem, quando Elias ele foi elevado aos céus, Elias já conhecia como é que era o coração de Eliseu. E o Senhor, ele colocou Eliseu como profeta, sucessor de Elias. Então, quando eles iam caminhando, Elias e Eliseu, e a palavra diz que ia 50 filhos de profetas junto. Então Elias sabia, já estava sendo preparado, porque ele ia ser arrebatado, elevado aos céus. Então ele diz para Eliseu: Eliseu, o que tu queres que eu faça por ti? Eliseu podia dizer: ah, Senhor, eu quero fama, eu quero sucesso, eu quero ser um profeta poderoso. O coração de Eliseu, olha como era. Ele diz para Elias: eu só quero uma porção dobrada do teu espírito. Esse é o verdadeiro servo que serviu o Senhor com dignidade. Amém. Amém. Elias falou: uma coisa muito dura tu está me pedindo. Então Elias atirou a capa, lançou a capa para Eliseu. Eliseu, ele tinha aquele já preparo no coração para ser esse sucessor de Elias. Que quando Elias passou o Jordão para ir para esse lugar, Elias, ele bateu com a capa na água, a água se abriu e eles passaram a seco. Eliseu observou isso. E quando ele foi elevado, Elias, naquele carro de fogo, Eliseu então pegou aquela capa e ele clamou ao Senhor com grande voz. E ele bateu na água assim como Elias fez. E a água se abriu. Esse já foi o primeiro feito de Eliseu, para saber que o Espírito do Senhor estava ali com Eliseu. E eles passaram a seco. E aqueles filhos de profetas viram isso e todos se prostraram diante de Eliseu. Aleluia. Sabendo que aquele era realmente
seria um grande profeta fiel Glória a Deus. ao Senhor. Mas Geazi, assim como Eliseu participou da vida de Elias, Geazi participou da vida de Eliseu, mas ele deixou o coração se corromper, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, essa mensagem, ela é muito forte, porque há muitas pessoas que dizem, eu sou do Senhor, e elas vêm à igreja, mas elas fazem totalmente diferente, é só uma aparência. Há uma diferença entre dizer, eu sou evangélico, e dizer, eu sou um cristão, o filho do Deus vivo. Amém, Jesus. O pastor Xavier mandou um vídeo para mim, de um rapaz cristão entrevistando uma pessoa. E essa pessoa carregava ali um feito que ela fazia, que ela gostava, que ela era, e que isso é abominável aos olhos do Senhor. Mas ele pergunta, você que religião você é? Eu sou evangélica. Eu vou em tal igreja, assim. Você é tal coisa? Sim, eu sou. Mas você sabe que isso é errado aos olhos de Deus? Sim, eu sei. Verdade. Eu sei. Mas e por que você então não muda? Aquela velha história que todos aqueles que conhecem a palavra e estão no pecado e querem ficar no pecado, é a palavra que eles dizem, mas Deus é amor. E dizem, mas o Senhor não está preocupado, Jesus não está preocupado com o que eu sou, com o que eu escolhi, ou com o eu visto e eu deixo de me vestir. E estão lá na igreja. E está sendo ensinado ali sobre a palavra, mas eles não querem ouvir. Assim como esse servo Geazi andava com o homem de Deus, mas não aprendeu nada, irmãos. E nós, irmãos, que estamos aqui nesta congregação, eu não estou aqui fazendo polêmica de quem saiu da igreja, quem voltou para o pecado, mas eu quero só mostrar como aqui também na congregação, todos nós estamos embaixo de uma autoridade. Tem um homem de Deus, um pastor que nos ensina o caminho, que nos mostra, que nos prega a verdade, o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus, aquele evangelho genuíno. Ele nos ensina isso. Agora, se não entrar no nosso coração e a gente sair daqui e dizer, mas não tem nada a ver o que o pastor falou. Mas ele é muito duro. Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sim, meu Deus. Assim como Jesus também, que estava falando para a multidão ali sobre a sua carne, sobre o seu sangue, que ele era o pão da vida. E muitos diziam, mas duro é esse discurso, quem pode ouvir? Não quiseram saber, abandonaram, deixaram o Senhor. Porque era muito duro, e assim também foi aqui, ou em outros lugares também, não só aqui, aonde verdadeiros pastores, homens de Deus, eles pregam ali a salvação. Aqui não é pregado sobre a prosperidade, a ganância, ganhar dinheiro, dízimo, oferta, não é pregado. É pregado aqui o reino dos céus. É pregado aquele evangelho genuíno, aquele verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Aqui é pregada a palavra, com temor. Essa palavra é entregue para cada um de nós. E se cada um se desviar assim como esse servo Geazi, então não é problema do pastor, porque ele está fazendo a parte dele, ele está entregando a palavra, ele está nos ensinando.
Mas graças a Deus, irmãos, que todos nós que aqui estamos, Glória a Deus. nós temos aprendido. E nós não temos recusado. Aqui também tem servos fiéis, assim como o domingo passado, essa pequena homenagem que o pastor fez aos seus obreiros, aos nossos queridos e amados obreiros, que são fiéis à obra, que deixaram entrar no coração tudo o que foi passado através do homem de Deus. Irmãos, Jesus falou para eles, olhou para os apóstolos e disse: mas vocês também querem me deixar? É como se o pastor estivesse falando para cada um de vocês: as minhas palavras são duras? A minha exortação é dura? Vocês querem me deixar? E a nossa resposta tem que ser como a de Pedro. Pedro falou por ele e pelos seus amigos, os apóstolos: Senhor, para onde iremos nós? Mas pastor, para onde nós iremos? Se aqui é pregado a palavra da vida eterna. Glória, glória. Amém, irmão? Certa vez, aquela sunamita, que ela já teve filho já depois de mais velha, e essa criança, depois de um certo tamanho, uma certa idade, essa criança morreu. E a sunamita vai atrás do profeta Eliseu para pedir socorro. Então Eliseu, ele não vai, mas ele manda o servo Geazi: vai lá, leva o meu cajado. Vai lá na frente, lá, não cumprimenta ninguém no caminho. Se tu passar por alguém, não fala com ninguém. Tu vai lá e coloca o cajado sobre o menino. Ele foi lá, Geazi colocou o cajado sobre o menino, nada aconteceu, porque o coração dele já estava impuro. Sim, meu Deus. Já estava ali com ganância, ali, com ambição. Ele observava todas as vezes ali que Eliseu recusava presentes, e ele ficava pensando consigo mesmo: mas isso aí podia me dar para mim. Então nada aconteceu. Então ele volta, vai lá e diz para Eliseu: o menino, eu fiz o que o Senhor mandou, mas o menino não viveu, porque ele não tinha um coração fiel diante do Senhor. O Senhor sabia disso. Então Eliseu vai lá, faz o procedimento, ora ao Senhor, e aquele menino recebe a vida de volta. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero dar para vocês um exemplo de outro servo. Esse era fiel e que ele participava ali junto com seu Senhor. Vamos ver se eu acho aqui, irmãos, Números. Números, o capítulo 13. Números 13. Aqui é muita coisa, irmãos, para não demorar. Mas eu quero falar para vocês aqui o 13 a partir do versículo 17. Mas nós já conhecemos essa passagem aqui, que Moisés mandou 12 espias para espiar aquela terra de Canaã, a terra prometida. Mandou 12 espias. Entre esses 12 estavam Josué e Calebe. Eu quero ler para vocês o 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse para aqueles 12: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha. Moisés diz para eles: e vede que a terra é... Que terra é? Observem. E o povo que nela habita, se é forte ou se é fraco, se é pouco, se é muito. E qual é a terra em que habita? Se é boa, se é má.
E quais são as cidades em que habita? Se são em arraiais ou em fortalezas? E também qual é a terra, se é grossa ou magra, se nela há árvores ou não? Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. O 23. Depois vieram até o vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, de tão grande que era aquele cacho de uva, que era 2 homens para carregar. Como também havia naquela terra romãs e figos. No 30. Então Caleb fez... depois voltaram, 25, irmãos. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e Cádiz. E tornando, deram-lhes com eles e a toda a congregação e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram e disseram: nós fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto, o que eles levaram. E o povo, porém, que habita nesta terra é muito poderoso. Os espias falaram para Moisés e para toda a congregação. E as cidades são muito grandes e fortes, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuímos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. No 31. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio a qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, eles viram que aquela terra era boa, mas eles ficaram com medo, eles não confiaram que o Senhor havia prometido aquela terra, somente Josué e Caleb. Então eles infamaram, aqui diz, infamaram toda a congregação, ou seja, eles fizeram ali tipo uma rebelião, um motim, começaram a botar coisa ali na cabeça do povo. Não, mas vocês não vão, a gente não pode subir, porque se a gente subir para lá, a gente vai morrer, isso e aquilo. E diziam, aqui no 14, versículo 4. E diziam uns aos outros: levantemos o capitão e voltamos para o Egito. O povo dizia. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Ou seja, os únicos que falaram, então o Senhor vai nos dar essa terra, foi somente Josué e Caleb. Falaram o nome do Senhor.
Colocar o Senhor adiante. No versículo 9, eles tornam a dizer, Josué e Calebe: tão somente não sejas rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Então disse a toda a congregação que os apedrejasse com pedras. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação e a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão por todos os sinais que eu fiz no meio deles? Ou seja, aqui no 30, irmãos, no 14, o versículo 30, então o Senhor fala para aquela congregação e para aqueles homens que não confiaram nele. Versículo 30, o Senhor diz: não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão que vos daria habitar. Eita! Somente Calebe e Josué. Oh, aleluia! No versículo 35, o Senhor torna a dizer: eu, o Senhor, falei e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim neste deserto. Se consumirão e aí falecerão. E os homens a quem Moisés mandara espiar a terra, e que voltaram e fizeram murmurar toda a congregação, e infamando toda a terra, aqueles mesmos homens que infamaram a terra, morreram da praga perante o Senhor. Aleluia! Mas Josué, filho de Num, e Calebe, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Aleluia! Aqui, irmãos, nós temos um exemplo de dois servos. Dois servos que andavam com um homem de Deus. Gease, que andou um bom tempo com Eliseu, e Josué, que andou muito tempo ao lado de Moisés. Moisés já conhecia o coração de Josué, porque antes de Moisés morrer, Moisés já havia dito que ele seria o sucessor, Josué. Porque Moisés sabia que Josué era um servo fiel, fiel à palavra, fiel a tudo aquilo que ele tinha aprendido de Moisés. Josué, ele viu todas as maravilhas que o Senhor fez através de Moisés. Todas as maravilhas, que foram muitas, todos nós conhecemos. Tudo que o Senhor fez através de Moisés. Irmãos, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês. O livro de Josué, irmãos, já para a gente terminar. O livro de Josué, até não precisam procurar, irmão, mas eu vou ler para vocês aqui. Aqui, Josué estava triste, aborrecido, choroso, porque o seu senhor ali, o Moisés, havia morrido. Então, pela primeira vez, o Senhor fala com Josué, porque até então, o Senhor nunca havia falado com ninguém a não ser com Moisés. Aqui no capítulo 1, sucedeu depois da morte de Moisés, servos do Senhor, que o Senhor falou a Josué. O próprio Senhor falou para Josué e falou para Josué que Moisés era morto. O próprio Senhor falou: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora,
passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu tenho dado, como eu disse a Moisés. O que o Senhor falou isso a Josué? Você sabia que o Josué ali, ele era um moço ali valente, corajoso, esforçado, e acima de tudo fiel a Deus, e foi fiel a Moisés. Aleluia. Aqui, irmãos, no versículo 7, o Senhor torna a dizer para Josué: tão somente esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O Senhor diz mais: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tenha bom ânimo. Não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém, irmão? Glória a Deus. E como a gente conversou, eu e o pastor Xavier, que ele disse de Judas. Judas também, ele foi escolhido como um dos 12, ele participou da Santa Ceia, ele andava com Jesus e viu todas as maravilhas que o Senhor havia feito. E mesmo assim, ele teve um coração corrompido. Então, por isso que muitas vezes não adianta dizer: mas eu vou na igreja todo domingo. Irmãos, eu creio, isso aqui é um pensamento meu, que o diabo, ele não quer tirar ninguém da igreja. Porque tem muitos que são enviados dele, que estão ali na igreja. Ele não quer tirar o cristão da igreja, mas ele quer tirar o cristão da presença de Deus. Da presença de Deus, é isso que ele quer. Verdade. Irmãos, lá no livro de, não me lembro se é 2 Timóteo, Paulo ali, ele diz para o jovem Timóteo, ele diz: Timóteo, não pregues outro evangelho que não seja aquele que eu te ensinei. Leve adiante aquela palavra, aquela doutrina que eu te ensinei, a verdadeira doutrina de Cristo Jesus. Não ensine outro evangelho que eu não te ensinei, Timóteo. Isso também hoje, aqui, o nosso Lisa também diz para cada um de nós. Porque tem muitos, como ele falou para Timóteo, que tem comichão nos ouvidos, não querem ouvir essa doutrina. E dizem: mas isso aí não tem nada a ver, é só um pecadinho, não tem nada a ver isso aí. E dão ouvido para fábulas, para coisas mentirosas, que não está aqui na palavra. Amém, irmãos? Amém. Então é sobre isso, é sobre serem servos fiéis do Senhor. Glória a Deus. Quais são as características de um servo fiel? As características que foram do servo Josué. Ele nunca questionou a autoridade de Moisés e sempre seguiu as suas ordens e orientações. Josué foi escolhido por Deus e apontado por Moisés para ser o seu sucessor, devido à sua fidelidade a Deus e a Moisés, e pelo seu caráter, com responsabilidade de liderar o povo de Israel
para a terra prometida. Glória a Deus. A fidelidade de Josué foi marcada por dedicação inabalável, confiança em Deus e apoio constante ao seu líder Moisés. Amém. Irmãos, esta é a mensagem, irmãos. Que essa mensagem venha ser de grande ensinamento para cada um de nós. Para que depois a gente não sofra as consequências, porque a gente não quis obedecer. Amém, irmãos? Para Deus, dê uma salva de palmas aí forte para Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Irmão.